Boa noite. Boa noite. Felizes? Sim. Felizes? Sim. E a gente sempre fala, né? Tem que estar bem, mesmo diante das dificuldades. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema, está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento e o divórcio. Quando a gente fala em família, a gente pensa assim, mas falar de divórcio é o fim da família. Não deveria ser. E a doutrina espírita não orienta para o divórcio. Ela apenas esclarece que, em determinadas situações, onde o convívio visa o término, o fim do respeito mútuo entre um casal, a dissolução do casamento pode ser a melhor alternativa. Porque tem sempre que pensar, principalmente quando se tem filhos, na continuidade da educação dos filhos. Então, muitas vezes, o clima que se cria mantendo um casamento desgastado, veja bem, vamos falar isso com muita serenidade, para que a gente não caia na condição de que acharmos que o divórcio é uma saída primeira. Não. Nós temos primeiro analisar todas as situações, ter muitos diálogos, mas se chegou num determinado momento onde o casal está perdendo o respeito mútuo, tirando deles a condição de ter a capacidade de transmitir aos filhos, principalmente, uma educação alicerçada, em bases sólidas, aí sim tem que se pensar na possibilidade do divórcio. Mas já deixando claro que o divórcio não é o fim da família. É a separação de dois seres, que decidem não conviverem juntos mais sob o mesmo teto. Mas a responsabilidade adquirida anteriormente entre eles e com os filhos continua. Muitas vezes, aí eu faço até uma alertinha para nós homens, a gente muitas vezes pensa, separei, estou livre, aí já não quer mais ver filho, não quer cuidar, já quer pagar uma pensãozinha mínima, tem uma série de coisas que nós homens muitas vezes colocamos, que a gente tem que repensar. E lógico, a mulher também tem coisas que ela quer, após o divórcio, talvez dificulte essa boa relação. Então, quando um casal decide entrar por esse caminho, a primeira coisa que eles têm que ter em mente é que o respeito deve continuar. E quando se tem filhos, tem que continuar a educação equilibrada daqueles filhos. Para isso é fundamental o quê? A continuidade de uma convivência harmoniosa, respeitosa. Por isso, a doutrina espírita orienta que, em certos casos, quando esse respeito vai acabando, chegando ao ponto até de ter brigas realmente, que impedem essa boa convivência, é bom chegar a esse ponto. Falar, peraí, vamos conversar. Não estamos dando mais certo. Talvez a gente não consiga mais como marido e mulher, mas a gente consiga posteriormente como pai, mãe e amigos. Então, seguir por este caminho. Mas assim, quando a gente fala sobre morte, a gente fala que o essencial é falar da vida, o segredo de bem morrer é bem viver, Então, quando a gente fala de divórcio também, a gente tem que falar um pouquinho antes sobre o casamento. Umas coisas importantes para que a gente possa entender as nossas relações afetivas com o nosso companheiro, a nossa companheira, e entender o porquê. Primeiro, alicerçar essa relação no amor verdadeiro. A gente precisa entender que muitas vezes o amor não é uma coisa daquelas lá de cinema, aquela coisa que você vê pela primeira vez, nossa, amor à primeira vista. Não. O amor é, acima de tudo, um processo de construção, onde você tem inicialmente talvez até um ponto de referência, mas a partir desse ponto de referência você vai construindo outras questões. Então você pode admirar a pessoa, nossa, aquela pessoa é inteligente. Esse é seu ponto de referência inicial,
Mas aí você vai conviver com ela, inclusive descobrir as imperfeições, e vamos trabalhar isso juntos, para que um auxilie o outro neste processo de construir e conhecer o amor. O amor, cada vez mais, ele precisa ser construído. A não ser aqueles casos, né, que a gente fala até no Trifílio, fala a questão da alma gêmea, que é aqueles que realmente já vêm, né, para se encontrarem aqui, que é raro, tá? Porque vamos lembrar lá no princípio da família, dentro da visão espírita. Quem que está no nosso seio familiar? Espíritos compromissados. Então, muitas vezes, o casal que se afiniza, lógico, por uma questão de simpatia, mas também por questões de responsabilidades assumidas. Olha, fizemos coisas erradas em outras, e vamos agora encarnar juntos, para juntos resgatarmos esses erros. Então nós prejudicamos alguns espíritos, isso é só um exemplo, tá, gente? Alguns espíritos, e vamos acolhê-los como os nossos filhos. E aí vem toda uma questão, né, de desenvolvimento, por isso que é uma questão de construção, para que a gente possa realmente, com o passar dos dias, com o conhecimento, despertar este respeito, essa admiração, que se torne amor. Então a gente tem que ter sempre em base esse princípio, o amor, aquele amor, não aquele amor apenas, né? Vamos dizer assim, eu gosto de falar, não aquele amor de filme, aquela coisa só gloriosa, bonita, né? Porque não vai existir, gente. Né? A convivência um com o outro, né? Tem aquelas questões difíceis, né? Tem os problemas que cada um já traz, que quando a gente, por exemplo, a gente encontra uma pessoa aos 25 anos de idade, por exemplo, né? Aqueles 25 anos, cada um já construiu uma história. Cada um tem um passado, tem uma vivência, tem experiências, tem medos, tem traumas, crenças que já trazem consigo. Então é importante a gente ter essa capacidade de entender isso. A gente não vai moldar aquela pessoa ao jeito que nós queremos. E assim como a gente não vai, né, se moldar ao jeito que a outra quer, o processo é construir. Cada um, lógico, tem que ceder um pouquinho, conversando, se ambientando um com o outro, para que quando decidam, vamos casar, formar uma família, tenha bases sólidas. A questão muitas vezes é que hoje, essas relações, essas bases não são muitas vezes definidas pelo amor, mas por outros interesses, né? A gente tem casamento, infelizmente, por interesses financeiros, por interesses de aparência. Fulano é bonito, eu vou casar com ela, né? E muitas vezes no processo de construir, até aquela brincadeira que fala, beleza acaba. E quando você vai percebendo, aquela beleza já não mais te é suficiente. Por isso esse é um processo completo. Inclusive existe um processo, né, dessa busca do casamento, inclusive por questões de medo. Medo de ficar sozinho, ficar sozinha. Né? Insegurança leva a falar, eu preciso ter alguém. É um processo que a gente chama, e que é crucial, gente, para que qualquer casamento seja feliz, é preciso, antes de eu amar o outro, eu amar a mim mesmo. Se eu não me amar, eu não vou me amar, conseguir fazer o outro feliz. Então eu preciso me amar, gente. E o que nós mais estamos carentes, na maioria das vezes, é esse processo. É me amar. Existe uma questão, que até ela brincou, a questão do outro. Eu falo assim, posso estar enganado, mas a gente tem facilidade em doar para o outro. Mas se a gente não se ama, a gente não ama o outro. Por se doar, a gente doa, né? Ou a gente ajuda, a gente doa até o nosso tempo, a nossa companhia, né? Mas não é da forma plena. Se a gente não estiver se amando, a gente não vai conseguir transferir esse processo para o outro. E aí muitas vezes a gente faz um processo que é muito perigoso também, que é o processo de nos anularmos para viver o outro. Mas é um processo muitas vezes de fuga, né?
Eu tenho dificuldade de encarar os meus próprios medos, né? Então eu transfiro para o outro aquela responsabilidade. O outro que vai me fazer feliz, ele que consegue me dar tudo, essas questões assim. Então a gente tem que ter cuidado nessa hora da nossa escolha, né? Não é também ser exigente demais, né? Eu lembro muito do aquele pastor Cláudio Duarte, né? Gente, quem estiver esperando mulher ou homem perfeito, desista, né? Não vai ter. É a convivência que vai tornar o perfeito a nós. Veja só, perfeito a nós. Porque ele vai nos entendendo, eu vou entendendo ele, né, o outro, e a gente vai construindo esse processo. E muitas vezes acontece o seguinte, que quando eu descubro a fraqueza de alguém, ao invés de eu colaborar para que essa fraqueza seja trabalhada no outro, eu me aproveito dessa fraqueza para impor sobre ele. Então muitas vezes os relacionamentos são fracassados por isso também. Porque o forte, isso aí não vale só para o casamento, vale para todas as situações, não veio para subjugar o fraco. O forte veio para auxiliar o fraco. Então aquele que tem mais força tem que ajudar aquele que tem menos força. Olha, se alguém aqui, eu peço que tenha uma força razoável, se eu vejo alguém carregando essa mesa, eu não vou deixar ele carregar sozinho. Eu tenho obrigação, porque eu tenho uma condição física um pouco maior, de ajudar. E isso é em todos os processos. Então aquele que é mais inteligente, não é para enganar aquele que tem menos inteligência. Pelo contrário. É para auxiliar aquele que tem menos a também conquistar seu espaço. Porque é um processo de desenvolvimento. Então muitas vezes nas relações acontece muito isso. Que a gente enxerga em algumas relações uma disputa entre o casal. É cada um tentando descobrir mais imperfeições do outro para poder mais explorar isso no processo de disputa mesmo. Ao invés de o descobrir o defeito do outro, deveria ser: olha, eu sei que você tem essa imperfeição, eu estou aqui para te ajudar. Assim como eu também tenho algumas imperfeições, eu quero que você me ajude. Aí no processo de construção, de entendimento, de tolerância, de um negocinho chamado que a gente fala que a gente pede muito, mas a gente tem pouco, que chama paciência. Tem que ter paciência com o outro. Porque nem sempre ele vai se transformar, como ela falou, a gente não transforma ninguém, mas a nossa ação, veja bem isso, nós não transformamos ninguém. Mas a nossa ação, veja bem, ação, não é palavras, ação pode convencê-lo a transformar-se. Então talvez no primeiro momento ele não vai conseguir ter essa transformação de imediato. Mas a minha paciência, a minha tolerância com aquilo, o meu diálogo, a minha busca, pode fazê-lo transformar-se. Lógico, gente, que aí também a gente tem uma linha. É importante a gente também ter essa consciência. Até quando eu devo insistir? Até quando as suas forças forem capazes de não interferir na condição do seu amor próprio. Enquanto o seu amor próprio estiver saudável, você vai insistindo, vai tentando. Você fala assim: mas tem pessoas que sofrem com um relacionamento muito tempo. Gente, elas entenderam muitas vezes que aquele processo é o processo dela. Ela está bem com isso. Talvez quem vê de fora, nossa, ela sofre demais ou ele sofre demais. Mas ele está bem com isso. Ela está bem com aquilo. Ela entendeu que aquele processo é dela. Até esse dia eu estava falando com o doutor, não sei se acontece com você já, o doutor Ronaldo, né, que é veterinário lá do PET. O pai dele é o doutor Claudinei, que é pediatra, né? Ele falou que um dia estava lá, e o doutor Claudinei é um estudioso da doutrina espírita. Aí que um dia estava lá no hospital, tinha uma mulher lá com o pai dela, doente. E as enfermeiras queriam dar banho no pai dela. Ela falou: não. Quem vai dar banho no meu pai sou eu. Eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer nessa encarnação, porque eu não quero voltar mais aqui. Com essa responsabilidade de novo. Não. Quem vai cuidar dele, vocês não põem a mão, quem vai cuidar sou eu. Então assim, de uma forma errônea, né? Mas ela estava cumprindo, ela entendeu. Eu falei: não, a responsabilidade é minha. Então eu que vou cuidar.
Então muitas vezes existe relacionamento que a pessoa entende, fala, não, aqui é responsabilidade minha. Eu vou assumir essa responsabilidade e vou vencer. Aí, lógico, é que a gente está falando a questão do divórcio. Quando você vê, não, eu não dou conta mais. Eu fiz minhas tentativas, eu fiz de tudo que eu pude. Não teve jeito, não estou dando conta. Eu estou me anulando, estou me aniquilando, deixando de viver a minha existência, deixando de ser útil. Porque uma coisa que a gente tem que entender. Nós vivemos numa sociedade onde a gente é multifuncional. A gente é esposa e esposo, mas a gente é mãe, é pai, a gente é profissional, né? A gente é da sociedade, participa das atividades. Então muitas vezes essa relação está me tirando as possibilidades, inclusive de ser mãe ou de ser pai. Porque aquela condição está me interferindo na minha condição de ser uma mãe sólida, consciente, de transmitir aos meus filhos a educação que eles necessitam. Uma coisa o homem. Então ele vai se anulando, ele não vai conseguindo mais desempenhar o seu papel que ele precisa nas outras atividades. Ah não, eu estou me dedicando tanto a minha esposa que eu vou deixar de fazer tanta coisa. Lógico que a gente está falando muitas vezes no caso de doença, lógico que você precisa se dedicar àquele caso especificamente, né? A pessoa enferma, tem uma atenção maior. Eu falo nas relações normais, né? de persistência, de condução, de valores, de comportamentos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não se anular, porque a gente tem responsabilidades, né? Não apenas como esposa, como mãe, como esposo, como pai. A gente tem série de outras, né? Porque a doutrina espírita nos orienta que a gente veio aqui para desempenhar um papel. Somos espíritos em processo de evolução e que a gente tem que fazer um pouco mais. A gente tem que nos doar um pouco mais. E a gente precisa estar pronto para isso, estar bem para fazer isso. Como é que eu vou doar ao outro se eu não estou bem comigo mesmo? E muitas vezes nesse processo a gente acaba não tendo essa condição. Aí sim pode ser o processo de chegar, conversa, diálogo. Olha, não estou dando conta. Até uma forma, muitas vezes, até colocar as cartas claras para o companheiro ou a companheira. Porque muitas vezes a pessoa não vê. Uma coisa que eu estava conversando esse dia com a colega lá do postinho, é porque assim, inclusive até conversei com você também esses dias aqui, assim, então, muitas vezes a gente está nas atividades tão constantes na nossa vida, que quem vê de fora acha que a gente está sempre bem, que a gente não tem problema, que a gente está, nossa, fulano né? E muitas vezes o nosso companheiro ou a nossa companheira também enxerga isso. Nossa, minha esposa, eu chego em casa, está tudo arrumado, ela está bem, ela me entende, ela me compreende, ela é forte, né? Então talvez a gente transmite isso, no papel que a gente tem que falar, seguinte, estou chegando no limite, vamos conversar, vamos mudar o processo, não estou dando conta mais, para que a gente possa, talvez necessita até disso, só para que o outro também entenda, né? Que todos nós precisamos cuidar e ser cuidados. É porque até mesmo ele nem adivinha o que ela está sentindo, se não conversa ou ele está sentindo. Se ela não fala e ele não fala, não resolve o problema e não fica de boa. A gente tem que conversar. No casamento a gente conversa. Eu sou exemplo disso. Tá? Olha que eu lembro do Humberto Ferreira, que é um escritor espírita, até foi presidente da Federação Goiana, Federação Espírita Goiana. Ele escrevia livros, muitos livros sobre matrimônio, até que ele se separou. Aí ele parou de escrever livros sobre matrimônio. Eu falei, não, já que eu não consegui eu mesmo fazer, ele continua escrevendo livros, né, fotografia, mas de outros temas, porque ele se achou assim, o entendimento dele, né, que ele não deveria mais, porque ele fracassou nessa área, vamos assim dizer. E eu falo também que o meu problema também, do meu relacionamento ter acabado, no casamento, foi falta de diálogo. A gente chegou numa situação, não teve briga, não teve... Mas foi ficando a coisa assim meio monótona, que chegou um ponto que a gente conversou depois e falou, não, vamos separar. Graças a Deus foi uma coisa muito tranquila, muito serena, relação boa depois. Mas assim, é tão importante isso, porque nós não conversamos, né?
E é preciso ter esse diálogo dentro do casamento, para que não tenha como última opção a separação. Por que, gente? Tem uma brincadeirinha que a gente faz, né? Homem e mulher só muda de endereço, né? Então você pensa, vou trocar essa e vou achar uma melhor. Então que a gente tem que ter o cuidado aí, outra coisa, gente. Isso é uma brincadeira, mas assim, relacionamentos que a gente assume, responsabilidades. Ora, quando eu caso com alguém, eu tenho uma troca de energia, de fluido, até porque tem a questão sexual, que a gente deve levar muito a sério a questão sexual, né? Então, assim, não devemos banalizar o sexo de forma alguma, porque é uma troca de energias. Então, quando você assume aquela responsabilidade, que muitas vezes é um compromisso assumido no plano espiritual, a gente tem que fazer de tudo mesmo para dar certo. Mas a gente fez nosso esforço. E a gente tem que entender também as nossas limitações e limitações do outro. Talvez a gente até fez esse compromisso lá, mas quando chegou aqui a gente foi incapacitado de cumpri-lo. Mas aí qual que é a alternativa, gente? Tentar ao máximo não desviar tanto do caminho. Por isso que a gente tem que ter essa visão de que divórcio não é o fim da família. É a escolha da separação de duas pessoas que não vão mais conviver juntas na mesma casa. Mas principalmente se tem filhos, a convivência tem que ser harmoniosa. Inclusive hoje existe fala dos filhos compartilhada, a guarda compartilhada, que é uma evolução, né, inclusive da justiça dos homens. Então hoje, né, os dois continuam decidindo sobre a vida dos filhos, os dois continuam participando da vida dos filhos, e assim deve ter, e os dois devem continuar se respeitando. Aquela preocupação ainda, ter preocupação com o outro, de maneira talvez lógica, mais sutil, é de saber se o outro está bem, né? Não custa você ligar para a sua ex-esposa, seu ex-esposo, está tudo bem, está tranquilo, né? Que muitas vezes a gente acha, não, aquela pessoa não pode ser mais indiferente na nossa vida. A gente teve tanta coisa, compartilhou tanta coisa com aquela pessoa que a gente não pode simplesmente falar que ela sumiu. E a gente tem laços ali formados com ela. Então é importante a gente continuar tendo isso. Já que a gente não conseguiu manter esse compromisso que a gente fez, mesmo que tenha sido nessa. Porque uma questão também que a gente fala, a questão do casamento, é que muitas vezes a gente é palhaçadinho, né? Talvez a gente até tinha uma programação, uma coisa calma, serena, em tal tempo eu vou encontrar a pessoa, a gente vai casar, vai, né, formar uma família. Aí a gente é apressadinho demais, né? Já encontra o primeiro, já fala, não, esse aqui pronto, essa aqui pronto, e já casa. Daí você fez um compromisso com ele. E muitas pessoas perguntam, e aí, quando eu encontrar a pessoa que eu tinha que encontrar? Porque muitas vezes vai acontecer. Aí você tem que ter responsabilidade com suas escolhas. Você não pode, até porque o processo do amor, como eu falei, é construção. Então você pode ter construído um relacionamento afetivo sério com essa pessoa, de amor verdadeiro, e não pode ter não, mãe. Você não precisa, o amor não é apenas o amor de homem e mulher como casal. O amor, ele pode ser praticado de várias formas. Uma amizade sincera, verdadeira, um trabalho conjunto, né? Eu mesmo tenho a satisfação de ter homens e mulheres, né, dentro do meio espírita, por exemplo, que são pessoas que eu considero como irmão, assim, uma afinidade tão grande, que a gente tem certeza que a gente vai fazer muitos trabalhos juntos durante toda a vida. E dizendo especificamente no caso de mulheres, a gente não vai ter um relacionamento, porque realmente esse respeito foi construído com base nessa responsabilidade de fazer algo que, lógico, está ligado às nossas culpas anteriores, né? A gente foi lá e falou, opa, vamos encontrar lá, vamos trabalhar. Na encarnação tal a gente vai estar junto, porque aqui a gente fez muita bagunça, muita coisa errada. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, não ter essa visão romântica da coisa. A gente fica uma coisa muito romântica, romancista da relação de amor, né? Agora eu encontrei a mulher, né, na minha vida, mas eu estou casado.
serenidade, responsabilidade, de chegar à conclusão que realmente, né, foi uma escolha errada, mas tenha responsabilidade com as escolhas que você fez antes. Você não pode simplesmente porque agora eu encontrei a pessoa certa, eu vou abandonar essa aqui, como se aquela pessoa não fosse ninguém. É um compromisso com quem ele está assumindo. A gente conversou com ela, a gente, né, conviveu com aquela pessoa, criou uma expectativa com ela, então a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas é assim, e é cada um de nós com a nossa própria consciência, né? Uma coisa que a gente tem que permitir é que a consciência nos aponte os caminhos. Muitas vezes a gente coloca uma barreira. A consciência está nos falando, fala, faz isso. A gente fala, não vou, né? E a gente não ouve a nossa própria consciência. Geralmente ela nos aponta. Eu sempre brinco, né, que a consciência nossa, enquanto estamos encarnados, ela é acusadora. Ela é aquela que liga uma alertinha. Opa, será que é esse caminho? Será que é essa atitude que você tem que tomar mesmo? Será que esse comportamento está certo? Aquela que faz a gente ficar pensando, né? Será que eu deveria ter feito isso? Eu deveria fazer isso? Né? Então, com relação ao casamento, gente, é sempre responsabilidade, cuidado, muito diálogo, muita conversa, manutenção do respeito, da admiração, do carinho. Caso aconteça de ser impossível ter continuidade de tudo isso, aí sim, orienta-se de maneira muito cautelosa, muito respeitosa, muito responsável, partir para o divórcio. Então fala assim, a doutrina espírita orienta para o divórcio quando não se tem a possibilidade de continuar com o casamento. E quando é isso? Quando se perde o respeito, a admiração, quando as condições não são mais favoráveis para continuar nesse clima de harmonia. Porque é uma coisa que talvez a gente até possa não acreditar, mas o casamento é harmonia, é coisa boa, é felicidade, é aquele negócio que a gente até já falou algumas vezes. Você tem que estar casado, gente, assim, ter aquela alegria de voltar para casa, né? Talvez você tenha um dia cansado do trabalho, aí você vem para a casa espírita, chega em casa de noite, tem que ser bom, né? Voltar para casa. A gente tem que criar esse momento, e a gente tem que criar esse momento bom para o outro também, né? A gente tem que achar bom voltar para casa, mas o outro também tem que achar bom voltar para casa. Quando começa a inventar desculpas, né, roteiros diferentes antes de ir para casa, tem que pensar. Mas não que no primeiro sinal, já vou separar, não. A nossa responsabilidade é de quê? É de tentar ter paciência, ter tolerância, conversar. Daí sim, fez tudo isso. Está vendo que está ficando insustentável a boa relação? Está tendo a possibilidade de acabar o respeito e a admiração, aí parte para esse caminho. Tá? E lembrar o seguinte, tudo é aprendizado. Então não deu certo num casamento, no próximo já entra com mais experiência, né? Para que você eu já passei por isso, eu sei como é que foi isso. No meu caso, por exemplo, faltou diálogo, então no próximo vamos conversar mais? Vamos ter mais presente um na vida do outro, né? Essa é uma responsabilidade minha, porque eu já tive uma experiência anterior. Então eu tenho que entrar na próxima experiência de forma mais consciente, né? Então é isso, gente. Que a gente possa realmente manter as nossas relações, todas elas, não só do casamento, sempre em harmonia, sempre tendo esse respeito e admiração, né? A gente falou do casamento, mas vale para as amizades, os colegas de trabalho, né? Os colegas de estudo. Sempre manter isso, respeito, admiração, para que a gente consiga ter harmonia em todas as relações. É assim que a gente cria um mundo de paz. É assim que a gente conquista devagarzinho, né, paulatinamente, a transformação do nosso planeta para um mundo de regeneração. Jesus abençoe a todos.